Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a teoria e abordagem da psicologia conhecida como Gestalt. Bom, então o que é a Gestalt? A Gestalt surgiu na Alemanha por volta de 1910 e 1912 e tem por premissa ver o homem em sua totalidade. Não só o homem, mas ver as situações de uma forma mais integral e menos segmentada. É uma palavra de origem germânica que significa forma ou figura. A palavra Gestalt não tem tradução em outros idiomas, então em todos os idiomas ela permanece sendo chamada de Gestalt, como é a sua origem germânica, por essa ausência de uma tradução fiel. O termo foi adotado pelos psicólogos e teve seu significado ampliado para o todo unificado, a visão de um todo unificado, ou seja, a percepção desse todo sendo composto por vários elementos. Então, uma visão da Gestalt para o todo pode ser traduzida como sabemos que existem conjuntos e o comportamento desses conjuntos são determinados pelos seus elementos individuais, mas o processo da parte é determinada pela natureza intrínseca do todo e não o contrário disso. Então, podemos, inclusive, dizer que o princípio básico, o princípio essencial da teoria gestaltista é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes. Temos a figura dessa árvore e é uma interessante ilustração no seguinte: quando eu vejo essa figura, eu vejo uma árvore. Eu vejo um todo unificado. Eu não vejo o tronco, depois eu vejo galho, depois vejo folhas, eu vejo uma árvore. Você vai ver uma árvore. É muito diferente se eu dissecá-la e separá-la nas suas partes constituintes. Se eu separá-la em suas partes constituintes, eu vou ver um lado folha, um lado galho, um lado raiz. Isso não é uma árvore. Uma árvore é a soma de todos esses elementos e de todas essas partes unificadas para formar um grande elemento, um elemento maior, e que esse elemento sim tem significado, significa uma árvore. Então, eu não olho para o significado das suas partes individuais, eu olho o todo. Vamos falar sobre as principais leis da Gestalt. A seguir, vamos apresentar 9 princípios e leis dessa abordagem. Princípio 1 é o princípio da pregnância da forma. Esse princípio diz sobre o nível de facilidade com que identificamos ou compreendemos visualmente uma peça. Ou seja, eu posso ver nas duas imagens ao lado e, se eu identifico rapidamente aquela imagem, ela tem alta pregnância. Se o espectador demora a identificar o que ela significa, ela tem baixa pregnância. Na primeira imagem, nós podemos ver que os elementos juntos formam a imagem de Charlie Chaplin. Como por ser uma imagem famosa e muito conhecida, rapidamente ela pode ser percebida. Então, ela pode ser dito que essa imagem tem alta pregnância. Então, também pode-se perceber que há eficiência na comunicação. Quem fez a imagem se comunica muito bem com o espectador. A baixa é uma propaganda do Lego, onde primeiro percebemos os blocos sobrepostos, depois as cores, e dependendo do espectador, rapidamente ele perceberá que é um comercial dos Simpsons. São blocos que se relacionam ao desenho dos Simpsons. Dependendo do espectador, talvez ele não relacione tão rapidamente. Então, quer dizer que essa figura pode ser de alta ou baixa pregnância, a depender do público a qual ela está sendo dirigida. Princípio da lei da unidade, princípio 2, pode ser traduzido como um conjunto de unidades ou elementos que, sobrepostos ou alinhados, formam um segundo elemento principal. Como, por exemplo, essa figura do comercial da Heinz. Várias rodelas de tomate sobrepostas formam uma garrafa de ketchup que é
a cara da marca da Heinz, ou esses retângulos alinhados que formam a marca da Adidas, onde, se você olhar ao lado, esses retângulos estão separados. Separados, eles não querem dizer nada, mas juntos e alinhados, eles formam o slogan marca da Adidas. Esse é o princípio da lei da unidade. Princípio 3, lei da segregação. Como o nosso cérebro tem capacidade de diferenciar ou evidenciar objetos ainda que estejam sobrepostos ou alinhados, como nas imagens. Nós temos livros alinhados que fazem alusão ao sanduíche do McDonald's, mas ainda assim é possível diferenciar os elementos que estão sobrepostos, como pão, salada, tomate, carne, etc. E no comercial da Land Rover abaixo, como pode-se ver, 2 hipopótamos e o terceiro um carro, ainda que alinhados, o telespectador ou o espectador consegue diferenciar que o terceiro elemento é um carro e não um hipopótamo. Princípio 4, lei da proximidade. A lei da proximidade diz que elementos muito próximos uns dos outros se encaixam tão harmonicamente que o nosso cérebro processa como um objeto só. As imagens ao lado são exemplos muito interessantes sobre isso. Na primeira, nós temos uma propaganda da NBC, onde elementos juntos formam a imagem de um pavão. Abaixo, nós temos o símbolo da IBM, onde listras juntas e sobrepostas podem formar o nome da IBM. Nós temos outra imagem onde vários blocos sequenciados formam a imagem de um cervo e abaixo, várias imagens em sequência formam um U, que é o símbolo da Unilever. Princípio 5, princípio da lei da semelhança, onde elementos, objetos que têm cores semelhantes ou formas semelhantes, quando agrupados, fazem com que nosso cérebro entenda uma unidade. Tem aí o comercial da Nespresso, onde as xícaras de café alinhadas formam uma árvore de Natal. É um comercial de Natal, inclusive. Tem também o comercial da Faber-Castell, onde o apontador faz com que as lascas do lápis que está sendo apontado faça alusão à árvore de Natal. E tem as bolas de bilhar, onde suas cores e formas alinhadas formam uma caneca de chopp. Princípio 6, lei da unificação. Na lei da unificação, nós podemos perceber que é quando uma imagem apresenta um balanço muito bem estabelecido entre a lei da pregnância, entre a lei da proximidade e semelhança. São quando os elementos estão dispostos de forma que tem alta pregnância, tem uma boa proximidade, uma boa semelhança, estão se combinando harmonicamente, a ponto de você perceber que eles estão bem unificados, que aquela figura ela é harmônica e muito bem equilibrada em seus elementos visuais, trazendo essa sensação de unificação, tal qual o aro da bicicleta apresentado à esquerda. Princípio 7, lei da continuidade. Esse princípio diz respeito à percepção de fluxo e sequência dos elementos e como isso funciona no nosso cérebro. É a tendência dos elementos seguirem uma linha de fluidez visual gradativa, que pode ser muito percebida em grandes construções de prédios, estádios de futebol, por exemplo, como mostra a imagem, onde o teto do estádio de futebol representa uma sequência gradativa de linhas uniformes e muito bem alinhadas, e também na propaganda do FedEx, onde mostra o jarro iniciando na embalagem e finalizando ao ser tirado da embalagem. Podemos presumir que existe ali a continuidade da figura vaso. Princípio 8, lei do fechamento ou clausura. Nosso cérebro, ele se inclina a fechar ou concluir formas que estão inacabadas. Facilmente podemos ver isso nas imagens a seguir, onde no comercial da Coca-Cola, além de ter um garfo e uma faca, nosso cérebro entende que existe uma garrafa ali no meio, como forma de exemplificar que nosso cérebro se inclina a fechar formas inacabadas. Na figura 2, nós temos vários barcos de pequenos produtores na Tailândia. Nosso cérebro se encarrega de entender que tem uma garrafa ali no meio, como forma de fechar uma imagem ou uma forma que ele prevê que a estrutura está inacabada. Princípio 9, figura e fundo.
nossa percepção instintivamente vai perceber objetos como estando à frente ou ao fundo numa imagem, sem que seja possível ver as duas formas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, as figuras acima. Na primeira eu vejo um lobo e posso ver também um menino se olhar com mais atenção. Na segunda vejo um saxofonista e posso ver o rosto de uma mulher, mas não vejo os dois ao mesmo tempo. Na terceira pode-se ver um cálice ou dois rostos, depende do espectador. Pode definir, então, enquanto espectador, o que é figura, que é a primeira figura vista, ou o que é fundo, que é aquilo que faz parte da imagem. Vamos ver agora as influências filosóficas da Gestalt, humanismo, fenomenologia e existencialismo. Humanismo. O humanismo nasceu no Renascimento, resgatando alguns valores esquecidos devido à visão teocêntrica da Idade Média, onde Deus era o centro de todas as coisas, da moralidade, enfim. Ele veio para resgatar os valores esquecidos em relação a reconstruir um novo foco ao homem enquanto ser concreto, singular, repleto de valores e potencialidades. O humanismo ele é um movimento, ele não é uma teoria e não é um método. A Gestalt se relaciona com o humanismo em relação a compartilhar uma visão holística, concebendo o homem como centro de tudo, no qual nascem diversas virtudes e potencialidades, tais como também a capacidade de ser um todo dentro da situação e não partes dela. A fenomenologia é um movimento fundado por Rousseau no fim do século XIX na Alemanha. Fenomenologia é uma forma de olhar algo buscando ver aquilo que aquele algo se mostra, suspendendo todos os conceitos pré-concebidos sobre aquele algo e vendo exatamente aquilo que aquele algo diz respeito, e não usar aquele carregamento de conceitos sobre aquilo, ou seja, dentro da Gestalt, a fenomenologia ela se apresenta com uma grande importância, com a importância e relevância de ver o aqui e agora, de ter a percepção do mundo mediada pelos fatores subjetivos que diferem-se de pessoa para pessoa e não cheia de fatores pré-concebidos. Na Gestalt terapia, por exemplo, a fenomenologia se manifesta como um método, onde a realidade é observada com atenção e descrita tal qual ela se apresenta, na busca de compreender o fato e não de entender o fato. Existencialismo. No existencialismo, nós podemos perceber que, dentro dessa corrente filosófica, o homem é valorizado como possuidor de sua própria liberdade, responsabilidade, subjetividade, ou seja, ele é um ser livre, e enquanto ser livre, ele é responsável por todas as suas ações e pelas suas escolhas, tais como resultantes do seu projeto de vida. A Gestalt reteve do existencialismo esses aspectos relacionados à vivência do homem, do ser humano, ou seja, a singularidade da existência do ser humano dentro da Gestalt é a noção de que cada pessoa é responsável pela sua construção de projeto pessoal e existencial. A Gestalt, assim como no existencialismo, vê o homem como um ser particular, um ser inteiro, um ser concreto, com vontades próprias e responsável pelas suas escolhas. Agora eu vou falar da Gestalt terapia no Brasil. A Gestalt terapia foi iniciada no Brasil por volta da década de 70, referenciando estudiosos como Peirce, Hefferlein e Goodman, em 97, em uma palestra pronunciada por Thérèse Legend. A intenção dessa palestra era que os Gestalt terapeutas estrangeiros contribuíssem para a formação do primeiro grupo de terapeutas nessa abordagem no Brasil. No Brasil, a concepção de homem nessa abordagem ainda tem uma característica fundamental, que é a visão holística, integral, e não fragmentada do homem e da realidade que nos cerca. Na abordagem terapêutica, uma Gestalt é produto de uma organização, e essa organização é o processo que leva a uma Gestalt. Com isso, é possível refletir que a Gestalt terapia é integrar todos esses pedaços e partes rejeitadas, alienadas do self, como uma personalidade, e fazer a pessoa um todo novamente. A
ferramenta primordial no Gestalt é o diálogo, verbal ou não. Para que a teoria da Gestalt terapia se sustente, essa abordagem conta com uma ferramenta primordial, que é o diálogo. O diálogo é considerado o evento relacional em que o sujeito se manifesta, sendo uma interação mais específica entre pessoas, onde existe um desejo genuíno de encontrar o outro. É a partir do diálogo, verbal ou não, que se pode perceber melhor o indivíduo e se constrói o terapeuta. O bloqueio. A abordagem evidencia como o sujeito reage diante de alguma questão que possa bloquear sua capacidade de fazer contato com o mundo externo ou inibir a construção do seu ajustamento criativo. Desconstrução de expectativas. A Gestalt terapia tem como objetivo desconstruir, junto com o cliente, cada vez mais as expectativas que não fazem mais sentido para o próprio sujeito, de modo a reorganizá-lo de forma saudável. Esta abordagem visa apontar o caminho e não direcionar o cliente para qual caminho seguir, mostrando-se totalmente flexível, mas firme diante das suas intervenções.